Olá, pessoal. Vamos para a terceira live sobre gestão de pessoas e liderança. Acredito que faremos mais umas 2 ou talvez 3 lives sobre esses temas, né? Pelo grau de importância que esse tema tem dentro do programa Ensino Integral, nas escolas de ensino integral, né? Fizemos já 2, tem outros materiais aí de gestão de pessoas lá no YouTube, né? No YouTube Uso Consultoria e também no YouTube Escolas Ensino Integral, tá? E todas as lives que a gente fez e vários materiais, vídeos, estão lá nesses 2 canais do YouTube, tá? Na live anterior, a gente falou sobre as pessoas que estão reclamando muito, né, das dificuldades das escolas, tá? Professores, até diretores, colocando nas redes sociais, lá nos meus canais, no Messenger, né, no meu WhatsApp, etc., das dificuldades, né? Falamos também da burocracia, né? Burocracia é quando a gente faz um montão de coisa que não traz resultado positivo algum, né? Quando se pede um monte de coisa que também depois ninguém pede para ver, ou não serve para nada, né? Falamos dos 3 tipos de poder: poder físico, poder da negociação e poder da influência. E hoje o que está acontecendo bastante, pelo que está nos relatos aí das pessoas, é o uso exagerado do poder físico, né? Do cargo, da influência, né? E está se usando muito pouco o fato da liderança, que liderança, a melhor definição de liderança que a gente sabe é as pessoas influenciarem as pessoas, né? Sensibilizarem e comprometerem as pessoas, né? Então, liderança, a gente falou, é influenciar pessoas, sensibilizar e comprometer pessoas. Falamos, né, do uso exagerado do poder físico, que a gente já falou. Tem muita gente sofrendo nas escolas, infelizmente, né? Infelizmente. Falta de consciência, principalmente dos princípios do programa Ensino Integral, né? Pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares da educação e protagonismo juvenil. Falamos um pouquinho sobre isso. E, aliás, pessoal, quem estiver assistindo aí, né? Por favor, era interessante assistir às lives anteriores, né? Oi, Margarete, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Grande amiga, Margarete. Falamos das necessidades de Maslow, né? Das necessidades fisiológicas, das necessidades de segurança física e mental. Isso está tendo bastante essa dificuldade nas escolas, né? Pelo que a gente vê pelos relatos. Outra necessidade de Maslow, na escala de Maslow, é a status, a autoestima. Isso também está sendo bastante afetado. E está faltando a necessidade da realização, né? A realização, quando você consegue realizar as coisas, né? Tá faltando isso em bastante escolas, né? E todas essas necessidades, né? A gente vai falar um pouquinho de satisfação, porque como as pessoas não estão conseguindo atender às suas necessidades, a percepção e o sentimento das pessoas é de insatisfação, né? Quando as suas necessidades não são atendidas, você fica insatisfeito, e o excesso de frustrações, excesso de insatisfações, quando é grande, isso dificulta muito as escolas, né? E a convivência, né? Agora, satisfação é importante a gente falar um pouquinho de novo, né, pessoal? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho de novo, né? Falamos que satisfação é quando você consegue um resultado maior daquilo que você esperava, né? E hoje o resultado, na realidade, está sendo menor daquilo que a gente espera. E o sucesso que traz a satisfação é isso, quando você consegue atingir um resultado, né,
maior do que aquela que você estabeleceu para você mesmo, uma expectativa ou meta, ou até objetivo, né? Agora, a gente falou também do contrário, né? A fórmula do fracasso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que enfrentar, né? Essa realidade. A fórmula do fracasso é quando todos os seus resultados, ou a maioria deles, está sendo abaixo do que você espera, né? Abaixo da sua meta. Então, hoje a gente está com essa dificuldade. Falamos das metas SMART, né? Específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo determinado, que é o prazo, tá? E falamos também dos personagens da escola, né? O Bento, o Brutus, o Brado e também o Nem Aí, né? Bento, Brutus e o Brado são profissionais positivos. O Nem Aí é o que dificulta um pouco a vida das pessoas nas escolas e que a gente precisa ajudar, né? Falamos dos princípios, né? Falamos pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares da educação, e protagonismo juvenil. E a gente falou, pessoal, quem quer praticar os princípios, né? Quem não quer praticar os... Então, a escola ensino integral exige que os princípios sejam praticados, ensinados e cumpridos, né? E falamos de melhoria, né, pessoal? De melhorar, né? Então, isso é o que a gente tratou, né, na live anterior, muito rapidamente. E o que a gente vai falar hoje, né? Vamos dar continuidade às perguntas, né? E a próxima pergunta que ficou de a gente ver aqui é como lidar com as pessoas que não querem aprender, tá? Como eu falei na live anterior, né, pessoal? Isso vale para o professor, isso vale para o funcionário, isso vale para o gestor, isso vale para o diretor, né? Então, essa pergunta não é especificamente para o professor, vale para todos os profissionais da escola, né? Como lidar com as pessoas que não querem aprender? Se eu não me engano, na primeira live, eu falei sobre as etapas para que a gente deve superar para atingir o sucesso. E as etapas, pessoal, de novo, a pergunta é como lidar com pessoas que não querem aprender, mas é importante essa fundamentação, né? Que eu passei lá na primeira live. As etapas para a gente atingir o sucesso, quais são elas? Sensibilização, comprometimento, formação, fazer juntos e acompanhar de perto e de longe. Então, se a gente conseguir sensibilizar as pessoas, fazer com que a pessoa acredite que aquilo é importante, que aquilo tem significado, né? Então, a partir do momento que você consegue influenciar a pessoa e deixar ela pensando dessa forma, isso é muito importante, isso tem muito significado para mim. Então, você conseguiu sensibilizar a pessoa. O que é comprometer? É fazer a pessoa querer fazer aquilo que ela acha que é importante, que tem significado, aquilo que a deixou sensível. Então, sensibilização é você fazer a pessoa achar que aquilo tem significado, aquilo tem importância. Comprometimento é você influenciar a pessoa para que ela queira fazer isso. Formação. Formação é quando a pessoa quer aprender aquilo que ela acha importante e que ela quer fazer. Então, a partir do momento que ela aprende ou entende, ela vai fazer aquilo que ela acha importante, que ela quer fazer, que ela aprendeu, ela vai fazer aquilo, ela vai colocar em prática aquilo. E alguém faz junto com essa pessoa, porque num primeiro momento ela não sabe fazer 100% perfeito, né? Então, fazer junto com ela. Então, fazer e alguém fazer junto com as pessoas. E, por último, acompanhar, observar de perto. Se estiver fazendo certo, você elogia, incentiva. Se estiver fazendo com alguma dificuldade ou de uma forma equivocada, você ajuda naquilo, né? Então, aí a gente fez aquela pergunta, né? Qual a principal etapa das 5? Sensibilização, comprometimento, formação, fazer junto ou acompanhar, né? Porque se a gente fizer tudo isso, pessoal, nós atingiremos sucesso. Você atingirá o sucesso. Agora, a etapa mais importante, só
resumindo, indo direto ao ponto, é a sensibilização, pessoal. Por quê? Porque eu vou fazer uma abordagem, uma contextualização, entre aspas, com amor, né? Se o aluno, ou o adulto, isso também vale para adulto, né? Se o aluno ou o adulto achar que aquilo é importante, pessoal, qualquer coisa do P, né? Se a pessoa acha que aquilo é importante, tem significado, ela vai querer fazer, vai se comprometer em fazer. Se ela acha importante, se compromete a fazer, ela vai querer aprender, vai querer ser formada. Então, se ela acha importante, quer fazer, quer aprender, fazer, mesmo com dificuldade, fica fácil. A gente faz junto com ela. Elogia, acompanha, elogia quando merece, quando está fazendo certinho, e ajuda quando precisa, pessoal. Então, aí todos atingem o sucesso. Agora, o contrário. Vamos falar, entre aspas, com a dor. Se o adulto ou a criança não achar importante aquilo, ela não vai querer fazer. Se ela não acha importante, ela não vai querer fazer, ela vai querer aprender a fazer aquilo? Não, não vai querer aprender. E aí que estamos falando. Olha o que nós estamos falando. Qual a resposta? Como lidar com as pessoas que não querem aprender? As pessoas não querem aprender porque ela não está sensibilizada. Ela não está comprometida. Então, ela não quer aprender aquilo que você, às vezes, ou o programa exige que a pessoa aprenda a fazer. Né? Então, pessoal, de novo, né? Se a pessoa não acha importante, não quer fazer, ela vai querer aprender? Não vai. Não vai querer aprender. Vai fazer coisas incompletas, imperfeitas, acompanhando, só vai fazer coisas equivocadas e não vai dar certo, né? Então, pessoal, como lidar com as pessoas que não querem aprender, seja o adulto, seja o gestor, seja o professor, seja o estudante? Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas, a gente precisa comprometer as pessoas, né? Agora, para a gente sensibilizar e comprometer as pessoas, isso dá para a gente falar muito, muito tempo sobre essas coisas, pessoal, mas vamos simplificar, né? Para a gente sensibilizar e comprometer as pessoas, existem duas formas para você sensibilizar e comprometer as pessoas. Sensibilizar e comprometer com amor ou com a dor, tá? E o que mais a gente faz, normalmente, é com a dor. E a gente tem que tentar fazer o máximo possível com amor. Agora, sensibilizar com a dor, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um estudante, o Zezinho, um menino bastante difícil, bastante complicado, está muito defasado, não está aprendendo nada, está faltando para caramba e está fazendo muita bagunça na escola. Né? Então, eu preciso sensibilizar e comprometer o Zezinho a querer a aprender, a estudar. Então, eu tenho que sensibilizar, mostrar para o Zezinho que estudar é importante, eu tenho que se comprometer o Zezinho para que ele queira estudar aquilo que ele precisa aprender. Então, se eu for fazer uma abordagem com a dor, o que eu faço com o Zezinho para deixá-lo sensibilizado com a dor? Eu chego para ele e falo, Zezinho, ó, você está muito defasado. Com a dor, hein, pessoal? Com a dor. Você está muito defasado, você está faltando muito, você está bagunçando muito, cara. Você tem que entender que estudar é muito importante, cara, porque se você não ficar insatisfeito com essa sua situação, você precisa ficar insatisfeito com essa situação difícil que você está, não está aprendendo nada, está defasado, está bagunçando, está faltando. Você precisa ficar insatisfeito. Estou trabalhando em satisfação, pessoal. Então, você precisa ficar insatisfeito para sair dessa situação difícil. Você tem que, ninguém acredita mais em você, você é um cara muito bagunceiro, você precisa ficar insatisfeito com essa situação, teu pai não liga para você, a família já está te largando, você precisa ficar insatisfeito com essa situação para achar que é importante estudar, que tem significado, e você precisa querer estudar, cara. Então, a abordagem com a dor é você trabalhar a insatisfação do indivíduo, seja adulto, ou seja, o jovem ou até uma criança. Porque a insatisfação, ela gera
motivação. Gera sensibilização, gera comprometimento. E quando você trabalha a insatisfação, você trabalha com a dor. E com o Zezinho, vai funcionar a gente trabalhar com a dor? Todo mundo fala isso para ele, pessoal, o dia inteiro, todos os dias. Não vai sensibilizá-lo e comprometê-lo com a dor, trabalhando a sua insatisfação. Agora, como é que é a abordagem com amor? É assim, ó. Zezinho, você está defasado pra caramba. Você está com muita dificuldade, você está faltando bastante, né? Agora, nessa escola ensino integral, você vai ter um tutor, você tem clube juvenil, você tem aulas para você recuperar aquilo que você não sabe. Todo mundo vai estar te ajudando. Tem aula de projeto de vida, né? Tem um monte de atividades aqui que, nessa escola, você vai conseguir atingir o seu projeto de vida. Você vai aprender tudo aquilo que você não sabe. Nessa escola aqui, todos vão te dar condições para que você busque o seu projeto de vida, que você se torne um jovem protagonista. Pode acreditar na escola. Então, o que a gente está trabalhando aí nessa segunda abordagem com amor? Expectativas positivas. A gente cria expectativas positivas, seja para o estudante ou seja para o adulto. E a partir do momento que você cria expectativas positivas, a pessoa vai ficar sensibilizada e comprometida, motivada para fazer aquilo, para aprender aquilo. Não é? Então, pessoal, não existe outra forma para você sensibilizar e comprometer e motivar as pessoas com amor ou com a dor. Então, quando a gente está falando do estudante, o menino não quer fazer nada. O menino não está nem aí. Eu falo com ele, entra por aqui e sai por ali, né? Então, quando a gente está falando do estudante, vale para o adulto. Se a gente quiser ensinar esse menino, fazer um esforço enorme, fazer atividades, fazer exercícios, fazer material para ele fora do expediente, etc., não vai adiantar. Ele não quer aprender. Por que ele não quer aprender? Porque ele não acha importante e não quer aprender. Não adianta formar alguém que não acha importante e não quer aprender. Não adianta. O adulto é a mesma coisa, né? Então, tem que sensibilizar e comprometer essas pessoas. Então, a resposta é, pessoal, para você sensibilizar e comprometer os jovens, você tem que trabalhar o quê? Projeto de vida. Você tem que trabalhar, né, a pedagogia da presença, você tem que trabalhar a educação interdimensional, você tem que trabalhar os 4 pilares da educação, você tem que trabalhar o protagonismo, você tem que fazer o processo de abertura com ele, abrir as suas experiências para ele, você compartilhar as suas experiências com ele, fazer as trocas dos pequenos nadas, um bom dia, uma boa tarde, um olhar, um sinal, né? Ser o exemplo para o menino, né? Fazer o processo de abertura, fazer o processo da reciprocidade e o processo de compromisso com ele, né? Isso também vale para o adulto, né? Vale para o adulto também. Então, de novo, não adianta querer fazer a molecada aprender uma coisa se ele não enxerga significado em aprender e não queira aprender. E o adulto? E o adulto? O adulto que não quer aprender, se sensibiliza com amor. Fala ao professor, diretor, supervisor, né? Olha, se a gente fizer isso, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir o sucesso, etc, etc, etc. Da formação do quê? De pedagogia da presença, né? Mas não quer aprender. Caramba. Então, pessoal, de novo, né? Tem que sensibilizar com amor, pelo menos 6 vezes, né? Que a gente sempre fala quando acompanha as escolas, né? Tem que registrar, seja o diretor, ou seja o professor, ou seja o funcionário. Né? Não quer aprender, tá bom? Conversa, registra essa conversa,